Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai ver o conceito de funções vetoriais, que é o que está aqui. Então, o que é uma função vetorial R? E a gente está colocando a setinha de vetor em cima do R para reforçar que essa é uma função vetorial. Então, a gente vai ter no domínio uma única variável real t, e na imagem a gente vai ter um vetor de R2 ou de R3. Nesse caso aqui, um vetor de R2. Então, o que isso aqui pode significar na prática? Na prática, isso aqui pode descrever o deslocamento de um objeto, de uma partícula ou de um veículo, em R2. Então, aqui no domínio, a gente tem uma variável tempo, que pode estar descrita em segundos, por exemplo. E aqui na imagem, a gente tem um vetor de R2 que indica a posição desse objeto em cada instante de tempo, medido, por exemplo, em metros. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma curva de uma função vetorial, que descreve uma curva paramétrica. Então, aqui a gente tem uma certa função de t para a coordenada x, que é 3 seno de t mais t, menos 3 seno de t mais t, e uma certa função de t para a variável y, que é menos 3 cosseno de t mais 4. O mais importante aqui dessa animação é a gente visualizar que, para cada valor dessa variável independente, a variável do domínio, para cada valor de t, a gente tem um ponto xy diferente no plano, o que descreve o deslocamento de um objeto no plano xy. Então, a gente sempre pode enxergar uma função vetorial como algo que descreve um deslocamento, que é algo bastante necessário na engenharia ou no cotidiano. Então, o que a gente vai fazer antes de apresentar a definição fechadinha de função vetorial é a gente vai reescrever um pouco isso aqui, decompondo essa imagem como uma soma de vetores. Então, esse vetor aqui de duas variáveis pode ser reescrito da seguinte maneira, como a soma de dois vetores, cada um deles anulando uma das coordenadas x e y. E aqui a gente vai usar os vetores i e j, os vetores unitários que têm a direção positiva de cada um dos eixos, que são os vetores 1, 0 e 0 e 1, que a gente costuma chamar de i e j. Então, a gente vai usar esses vetores unitários e a gente pode ver que esse primeiro vetor, x de t e 0, pode ser escrito como esse produto, reforçando que esse x de t que aparece aqui é um escalar, certo? Então, essa imagem da função vetorial é um vetor, mas cada uma dessas coordenadas é um escalar. Então, aqui é sempre importante a gente manter registro do que é um vetor e do que é um escalar. Então, x de t para a gente é um escalar. Assim como y de t, o que nos permite escrever esse segundo vetor como esse produto. Então, usando agora os vetores i e j que a gente colocou aqui, a gente consegue reescrever a imagem dessa função vetorial como uma combinação desses dois vetores i e j, bem parecido com o que vocês já viram na disciplina de álgebra linear. E essa é a notação que a gente vai usar na nossa definição de função vetorial. O que a gente tem aqui nessa definição? A gente está colocando um conjunto D, subconjunto da reta dos reais, que vai ser o domínio da nossa função vetorial. Então, uma função R, ela vai ser dita uma função vetorial quando ela associa a cada número real T um vetor, nesse caso aqui, de R2. Mas a gente também pode pensar nessa mesma definição no caso de R3. Então, a gente está associando a cada número real um vetor de R2. Só que os números reais que entram nessa função não necessariamente são toda a reta. Pode ser um subconjunto da reta. Então, a gente está chamando esse domínio da função de D, que não necessariamente é toda a reta dos reais, não necessariamente é todo o conjunto dos reais. Então, é isso que é uma função vetorial. E cada uma dessas funções, x de t e y de t, são ditas as funções componentes dessa função vetorial. A gente já reforçou, x de t e y de t são funções escalares, certo? São funções semelhantes àquelas lá de cálculo 1, que recebem um número real t e tem como imagem um número real também. E aqui embaixo a gente tem a mesma ideia, só que para uma função vetorial de R3. Então, a cada número real t
nesse conjunto domínio, que a gente está chamando de D, a gente tem como imagem agora um vetor de R3, e x de t, y de t e z de t são chamados também de funções componentes dessa função vetorial. Bem, então vejamos agora um exemplo que a gente tem uma função vetorial de R3, certo? A gente tem aqui os vetores I, J e K, indicando que a gente tem uma função vetorial de R3, certo? Principalmente por conta do K aqui, o vetor 001, que tem a direção do eixo Z. Então, essa aqui é uma função vetorial de R3, e eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e tentarem esboçar ou enxergar, descrever em palavras, qual é o gráfico dessa função vetorial, ou seja, essa função vetorial descreve uma curva paramétrica em R3, e eu vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo e esboçarem essa curva, ou, se preferirem, tentarem descrever em palavras como que essa curva está disposta em R3, certo? Então, pausem o vídeo, que a gente já vai voltar agora resolvendo esse exemplo. Então, a gente vai escrever essas funções componentes, cada uma delas, né, deixar bem explícito aqui que a gente tem x de t igual a 4 cosseno de t, y igual a 4 seno de t e z igual a 2. Então, todas essas funções componentes, a princípio, dependem de t, mas uma delas, nesse exemplo, é uma função constante, sem problema nenhum. Quer dizer, não depende de fato de t, é uma função constante igual a 2. Então, o que a gente consegue concluir a partir dessa equação z de t igual a 2? Bem, a gente conclui daí que toda a nossa curva está contida no plano z igual a 2. Porque, vejam, para cada valor de t, a gente tem um ponto x, y, z diferente. Então, se a gente coloca t igual a 0, nessa função vetorial, a gente vai encontrar uma certa coordenada x para t igual a 0, uma certa coordenada y para t igual a 0 e a coordenada z igual a 2. E se a gente colocar t igual a 1, t igual a 4, t igual a 3π, qualquer valor que seja de t, a gente vai encontrar valores quaisquer para x e y, mas a coordenada z vai ser sempre igual a 2. Então, a nossa curva parametrizada, todos os pontos dela têm coordenada z igual a 2, ou seja, toda a nossa curva está a uma altura 2 do plano xy. Em outras palavras, essa curva está contida no plano z igual a 2. E agora a gente vai olhar para as equações, para as funções componentes de x e y. Então, no plano x e y, quando a gente vai olhar para essas duas variáveis, uma coisa que a gente pode fazer com bastante frequência é tentar isolar a variável t em uma das equações e substituir na outra equação. Assim, a gente elimina a variável t e a gente fica com uma equação das variáveis x e y que a gente consegue identificar. Tem vários exemplos dessa maneira nas notas de aula. Mas aqui, não parece que isso vai resultar numa coisa muito interessante. Se a gente isolar o t na primeira equação, por exemplo, a gente vai encontrar cosseno de t igual a x sobre 4, e t vai ser igual a arco cosseno de x sobre 4. E substituindo isso aqui na segunda equação, a gente não vai encontrar uma equação muito familiar para a gente. A gente vai, de fato, conseguir eliminar a variável t, a gente vai ter y igual a 4 vezes seno dessa coisa aqui, mas não é algo que a gente consegue identificar com muita tranquilidade. Então, a gente vai optar por um caminho diferente, usando uma propriedade trigonométrica dessas funções cosseno e seno que aparecem aqui. A gente pode considerar aqui a soma desses dois quadrados. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está vendo que a gente vai encontrar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E isso aqui, colocando 16 em evidência, o que a gente encontra? Fatorando esse 16, a gente vai encontrar nesse parênteses aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Então, aqui a gente chega em uma equação apenas com as variáveis x e y, que é uma equação no molde mais tranquilo para a gente, que a gente já viu em cálculo 1, cálculo 2 e em geometria analítica. E aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 é uma equação conhecida. Que figura que é essa aqui? Isso aqui é uma circunferência de R2 com centro na origem.
E o raio é igual à raiz desse número que está aqui à direita. E com isso a gente já consegue enxergar qual é o gráfico da nossa função vetorial. Aqui a gente tem, no que diz respeito às variáveis x e y, a gente tem uma circunferência de raio 4 e centro na origem do plano xy, e tudo isso descreve uma curva que está contida no plano z igual a 2. Ou seja, toda essa conta, né, todo esse argumento que a gente está considerando aqui no plano xy, ele ocorre, na verdade, lá no plano z igual a 2. Então, a nossa curva é uma circunferência de raio 4 contida no plano z igual a 2, centrada aqui no eixo z. Conforme ilustrado aqui nessa figura, nesse plot. A gente tem o eixo z, os eixos x e y. Essa circunferência está centrada em um ponto aqui do eixo z. O raio é igual a 4 e ela está a uma altura z igual a 2 do chão. Então, a gente já viu agora, com esse exemplo, como que uma função com imagem vetorial pode descrever uma curva paramétrica com seu gráfico, certo? Só está faltando aqui colocar a orientação dessa curva, que nesse caso é a mesma orientação do círculo trigonométrico, lá no plano XY, certo? Então, aqui a gente sai do x positivo e vai para o y positivo e assim por diante. Mas agora que a gente já tem um exemplo desse, de como uma função vetorial descreve com seu gráfico uma curva paramétrica, vamos falar um pouquinho mais sobre o domínio de uma função vetorial. Bem, então, na verdade, isso aqui é muito simples, porque é bem semelhante àquilo que a gente já fazia em cálculo 1. Então, se a gente tem uma função vetorial definida diretamente através de uma expressão como essa, a gente vai considerar como domínio dessa função todos os valores reais de t para os quais essa expressão funciona bem, para os quais essa expressão está bem definida. Então, nesse exemplo, o que isso quer dizer? Vocês podem pausar o vídeo agora e fazer o domínio, determinar o domínio dessa função vetorial baseado nisso que a gente acabou de colocar no nosso quadro. Certo? Podem pausar o vídeo agora e a gente já vai colocar o domínio dessa função vetorial logo a seguir. O que a gente tem aqui nesse caso? Bem, a gente tem aqui duas funções componentes, x é igual a raiz de t e y é igual a menos 2 sobre t, certo? De uma dessas funções componentes, a gente tem a restrição t maior ou igual a zero, e da outra função componente, a gente tem t diferente de zero, certo? É o que a gente tem diretamente dessa função componente. E, para satisfazermos as duas condições simultaneamente, certo? Quais são os valores de t que satisfazem tanto essa condição quanto essa? Aí a gente tem t maior que zero, aí na equação que define o domínio dessa função vetorial, que a gente pode escrever na notação de intervalo de 0 até mais infinito.